Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana da Páscoa. O texto da primeira leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, que nos diz assim: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Amados irmãos e irmãs, eu quero te ajudar a ter um senso crítico melhor sobre esse texto. Muita gente, quando olha esse texto, vem com algumas visões românticas sobre a Sagrada Escritura. Ora, a gente observa o texto de Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, e a gente percebe uma comunidade que era uma comunidade de muito amor. Uma vida comunitária ao ponto de que ninguém passava por necessidade. Ora, se nós formos olhar dados históricos da época, existia pobreza. Se nós olharmos, por exemplo, dentro de relatos como o livro de Tiago, as cartas de Paulo, nós vamos ver comunidades que sim, existiam divisões gigantescas entre ricos e pobres. Ora, então parece que tem algum problema. Ou Lucas está errado, ou Paulo e Tiago estão errados. Mas eu vou te ajudar. Não é questão de erro. É porque, na verdade, São Lucas, quando escreve o seu texto, ele meio que mostra o que seria o ideal de comunidade. Esse texto, particularmente desta terça-feira, ele é aquilo que nós, enquanto estudiosos da Bíblia, chamamos de sumário. Ou seja, um resumo da realidade das comunidades naquele tempo. E Lucas, ele traz o que seria o ideal. Não é uma utopia. Lembrando que a palavra utopia quer dizer algo que é inalcançável, irrealizável. Não. Mas digamos que Lucas coloca aqui o que é que Deus sonha para a igreja. Aquilo que Deus sonha para a minha, a sua paróquia, a minha, a sua comunidade. Eu quero chamar a atenção, inclusive, para poder evidenciar esse fato. Lucas coloca que aquele povo era um só coração e uma só alma. Se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Deuteronômio 10, versículo 12, Deuteronômio 11, versículo 13, você vai perceber expressões como essas linkadas à realidade do amor de Deus com o seu povo, lá no Antigo Testamento. Eu vou te ajudar a ir mais além. Expressões como essas de ser um só coração, uma só alma, uma só realidade, são usadas dentro do aspecto teológico para se referir à Trindade. Dentro do curso de teologia, uma das coisas que mais me encantaram foi justamente essa aplicação da realidade da Trindade a nós seres humanos. Às vezes parece que a gente acha que olhar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, não fala nada para nós enquanto igreja. Mas pelo contrário, fala muito. Toda a vida da igreja precisa ser a imagem da Trindade. Como é que é a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai doa-se completamente ao Filho. Da relação de amor do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Ou seja, tudo brota do amor. É o Pai que se doa completamente. Do amor dos dois procede o Espírito. É uma comunidade de amor, onde eles são um. Olha que coisa bonita. Existe completa confiança, completo relacionamento. É assim que a igreja também é chamada a ser. E aí, amados irmãos e irmãs, eu acho que a gente tem que fazer um exercício sempre. O quão distante nós estamos desse texto de Atos 4? O quão distante está as nossas realidades desse texto? Estamos próximos de alcançar esse objetivo ou estamos a quilômetros de distância? Hoje, à luz desse texto, nós somos convidados a esse tipo de meditação. O quanto falta para que a minha família seja assim, para que a minha paróquia seja assim, para que a minha pastoral, para que o meu grupo seja assim. E não é para que eu cruze os braços e me acomode diante dessa realidade, mas para que eu possa entender, se eu ainda não cheguei a esse ponto, ainda falta. Ainda preciso trilhar novos caminhos. E lembre-se, eu só consigo fazer isso com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho desta terça-feira. Até lá!